Ilhéus é uma cidade que carrega em suas ruas, monumentos e paisagens a vivacidade de uma história que se estende por séculos. Fundada oficialmente em 1536 pelo donatário Jorge de Figueiredo Correia, ela integra a rica tapeçaria histórica do Brasil desde o período colonial. Durante o início da colonização, estava incluída na capitania de São Jorge dos Ilhéus, e sua economia girava em torno da cana-de-açúcar e do pau-brasil, tudo sustentado pela exploração da força de trabalho indígena e posteriormente africana escravizada. Contudo, foi o cacau que realmente transformou Ilhéus, a partir do século XIX, quando se tornou um dos maiores produtores mundiais. Ilhéus prosperou no início do século XX, vivendo o apogeu de suas riquezas através dos coronéis do cacau, os poderosos latifundiários da época. Este período de abundância econômica também coincidiu com um crescimento cultural marcante, atraindo imigrantes e financiando a construção de suntuosos casarões e obras públicas, muitas ainda visíveis hoje. A literatura de Jorge Amado posteriormente imortalizou Ilhéus em suas obras, especialmente no romance Gabriela, Cravo e Canela, que capturou a cidade dos anos 1920, um tempo de mudanças sociais e declínio dos coronéis. As histórias de Amado trouxeram uma notoriedade duradoura e magnetizaram turistas e amantes da cultura. No entanto, nas décadas de 1980 e 1990, a cidade enfrentou uma devastadora crise na produção de cacau devido à praga da vassoura de bruxa, forçando uma urgência na diversificação econômica. Hoje, Ilhéus se adapta com novos enfoques, destacando-se no turismo, produção de chocolate artesanal e preservação ambiental. A cidade, atualmente, é conhecida por suas praias encantadoras e pela riqueza de sua herança cultural. Tem investido em preservar seu patrimônio histórico, com fazendas de cacau que abrem suas portas para visitas guiadas, e mantém seu porto como elemento vital para o movimento de produtos agrícolas na região. Ilhéus continua sendo um dos destinos mais fascinantes do Brasil, onde história e modernidade se entrelaçam, revelando uma atmosfera única que encanta todos que passam por suas terras. É um testemunho vivo da capacidade de uma cidade se reinventar e manter sua relevância ao longo do tempo. Ilhéus é uma cidade que carrega em suas ruas, monumentos e paisagens a vivacidade de uma história que se estende por séculos. Fundada oficialmente em 1536 pelo donatário Jorge de Figueiredo Correia, ela integra a rica tapeçaria histórica do Brasil desde o período colonial. Durante o início da colonização, estava incluída na capitania de São Jorge dos Ilhéus, e sua economia girava em torno da cana-de-açúcar e do pau-brasil, tudo sustentado pela exploração da força de trabalho indígena e posteriormente africana escravizada. Contudo, foi o cacau que realmente transformou Ilhéus, a partir do século XIX, quando se tornou um dos maiores produtores mundiais. Ilhéus prosperou no início do século XX, vivendo o apogeu de suas riquezas através dos coronéis do cacau, os poderosos latifundiários da época. Este período de abundância econômica também coincidiu com um crescimento cultural marcante, atraindo imigrantes e financiando a construção de suntuosos casarões e obras públicas, muitas ainda visíveis hoje. A literatura de Jorge Amado posteriormente imortalizou Ilhéus em suas obras, especialmente no romance Gabriela, Cravo e Canela, que capturou a cidade dos anos 1920, um tempo de mudanças sociais e declínio dos coronéis. As histórias de Amado trouxeram uma notoriedade duradoura e magnetizaram turistas e amantes da cultura. No entanto, nas décadas de 1980 e 1990, a cidade enfrentou uma devastadora crise na produção de cacau devido à praga da vassoura de bruxa, forçando uma urgência na diversificação econômica. Hoje, Ilhéus se adapta com novos enfoques, destacando-se no turismo, produção de chocolate artesanal e preservação ambiental. A cidade, atualmente, é conhecida por suas praias encantadoras e pela riqueza de sua herança cultural. Tem investido em preservar seu patrimônio histórico, com fazendas de cacau que abrem suas portas para visitas guiadas, e mantém seu porto como elemento vital para o movimento de produtos agrícolas na região. Ilhéus continua sendo um dos destinos mais fascinantes do Brasil, onde história e modernidade se entrelaçam, revelando uma atmosfera única que encanta todos que passam por suas terras.
É um testemunho vivo da capacidade de uma cidade se reinventar e manter sua relevância ao longo do tempo. Ilhéus é uma cidade que carrega em suas ruas, monumentos e paisagens a vivacidade de uma história que se estende por séculos. Fundada oficialmente em 1536 pelo donatário Jorge de Figueiredo Correia, ela integra a rica tapeçaria histórica do Brasil desde o período colonial. Durante o início da colonização, estava incluída na capitania de São Jorge dos Ilhéus, e sua economia girava em torno da cana-de-açúcar e do pau-brasil, tudo sustentado pela exploração da força de trabalho indígena e posteriormente africana escravizada. Contudo, foi o cacau que realmente transformou Ilhéus, a partir do século XIX, quando se tornou um dos maiores produtores mundiais. Ilhéus prosperou no início do século XX, vivendo o apogeu de suas riquezas através dos coronéis do cacau, os poderosos latifundiários da época. Este período de abundância econômica também coincidiu com um crescimento cultural marcante, atraindo imigrantes e financiando a construção de suntuosos casarões e obras públicas, muitas ainda visíveis hoje. A literatura de Jorge Amado posteriormente imortalizou Ilhéus em suas obras, especialmente no romance Gabriela, Cravo e Canela, que capturou a cidade dos anos 1920, um tempo de mudanças sociais e declínio dos coronéis. As histórias de Amado trouxeram uma notoriedade duradoura e magnetizaram turistas e amantes da cultura. No entanto, nas décadas de 1980 e 1990, a cidade enfrentou uma devastadora crise na produção de cacau devido à praga da vassoura de bruxa, forçando uma urgência na diversificação econômica. Hoje, Ilhéus se adapta com novos enfoques, destacando-se no turismo, produção de chocolate artesanal e preservação ambiental. A cidade, atualmente, é conhecida por suas praias encantadoras e pela riqueza de sua herança cultural. Tem investido em preservar seu patrimônio histórico, com fazendas de cacau que abrem suas portas para visitas guiadas, e mantém seu porto como elemento vital para o movimento de produtos agrícolas na região. Ilhéus continua sendo um dos destinos mais fascinantes do Brasil, onde história e modernidade se entrelaçam, revelando uma atmosfera única que encanta todos que passam por suas terras. É um testemunho vivo da capacidade de uma cidade se reinventar e manter sua relevância ao longo do tempo.